O estresse da vida moderna está chegando até os dentes, literalmente. O bruxismo, que é o hábito involuntário de apertar ou ranger a arcada dentária, tem crescido entre crianças e adolescentes e os especialistas apontam as telas e a ansiedade, viu, como os principais gatilhos para essa questão. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o cirurgião dentista Eduardo Grossman, que já está aqui na nossa tela e vai trazer essas informações para a gente, né, doutor? Muito boa noite. Obrigada pela gentileza de nos atender aqui na edição da meia-noite. Doutor, queria entender o seguinte, o senhor diz que o padrão de perda dentária acabou mudando, né? Porque o que antes acontecia dentro dos consultórios? O que chegavam para vocês? Porque antes era mais higienização, né, dessa perda. Agora já acontece por ansiedade. O que você tem visto, né, no seu consultório ao longo desses últimos anos? Muito boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Com certeza, tem modificado um pouco, né? Não podemos dizer que se excluíram os outros tipos de doença, mas existe uma nova doença, uma nova síndrome que vem chegando com força, né? Devido a alguns fatores relacionados à mudança de estilo de vida, mudança, como você mesmo citou aqui na sua pergunta. Nós somos uma clínica que estamos basicamente há 35 anos, uma clínica que foi formada vinda dos implantes dentários. E esse novo público que chega, sem dúvidas, impactou a gente bastante, né? E isso começou a aumentar depois dessa modificação sociocomportamental e da velocidade em que as coisas estão acontecendo. Além, é claro, de fatores relacionados ao estilo de vida, hábitos alimentares, né, e fatores relacionados ao estresse que fazem com que hoje o paciente jovem acabe se encontrando em um processo de envelhecimento precoce bucal, né, através de estímulos mecânicos junto com estímulos ácidos, né, e que fazem com que esse desgaste acabe sendo catalisado diante do cenário em que ele se encontra. E a gente tem uma faixa etária, né, doutor, muito sensível para esses casos, vem aumentando a quantidade de crianças e adolescentes com essa condição do bruxismo, né? A gente pode chamar de condição, né? Mas principalmente aumentada pela ansiedade, nessa questão do bruxismo, aumentada aí pela ansiedade. Por que essa faixa etária, especificamente, pelo que o senhor tem visto, né, nas últimas consultas? Sim. Essa é uma faixa etária que ela está suscetível diante a diferentes quesitos e a gente deve enxergar isso sempre de uma maneira multidisciplinar, né? E não só tentando isolar os pontos. É tudo multifatorial e nós devemos estar atentos a esses detalhes. Então, durante a adolescência, né, o indivíduo está passando por variações hormonais, variações cognitivas, variações emocionais que, dentro de um contexto social, trazem uma série de incertezas, né? Incertezas diante das avaliações que nós temos, da pressão social, incertezas diante da escolha profissional que ele tem que fazer. Então, é uma fase de vida que, sem dúvidas, essas incertezas trazem uma maior probabilidade do indivíduo desenvolver fatores relacionados à ansiedade, né, ou outros distúrbios que podem gerar ali esse comportamento que é o bruxismo, né? Então, essa mudança também de velocidade, como a gente falou, né, esse excesso de estímulo que a gente tem, esse uso exagerado de telas, eles favorecem essa sobrecarga. Mas, de certa forma, a gente não pode enxergar isso de uma maneira isolada. É multifatorial, deve ser enxergado dentro de um contexto do paciente e conhecer esse paciente no longo prazo é importante para que a gente consiga traçar diretrizes que realmente sejam adequadas, né, do ponto de vista de estabilidade do sistema mastigatório desse paciente, né? Então, é uma mudança comportamental, uma mudança de estilo de vida, também está relacionada aos fatores, né, relacionados à idade e ao cenário de instabilidade, né, emocional em que esses jovens se encontram, ainda mais com tudo isso que acontece ao seu redor na palma da mão, estando disponível 100% do tempo, né? Agora, doutor, é uma condição que é um pouco difícil, né? Se a criança ou o adolescente não dizer para os pais, né, que
tá ali apertando, tá sentindo uma dor no dente ali e tal, é um pouco difícil dos pais identificarem que o bruxismo está acontecendo naquela criança e adolescente. Qual o recado que pode ser dado, então, aos pais para perceber essa condição, né? Com certeza, não só em crianças, em adultos também. Muitas vezes nós vemos sinais e sintomas de que o bruxismo está ativo, né? E o paciente ele não tem essa percepção, né? E em jovens isso é muito mais comum. Então as visitas regulares ao dentista são fundamentais para que a gente consiga avaliar essas facetas de desgaste, né? Se todos os dentes estão de maneiras íntegras ou se eles estão passando por algum processo patológico, não só no seu desgaste, mas também na região da gengiva, a região da raiz, né? Checar todos esses sinais do paciente para que a gente consiga ali ver, primeiro, se esse bruxismo ele está ativo, se ele de fato ele é patológico para o paciente, se ele causa um dano para o paciente, e através do entendimento interdisciplinar, ver, né, qual vai ser a melhor metodologia para ele e se a gente deve traçar talvez uma outra diretriz de diagnóstico, buscando uma polissonografia do sono, né, um eletromiograma para a gente ver qual é a atividade muscular no sono, mas isso se torna um pouco mais complexo quando a gente fala, talvez, do bruxismo, né, diurno, que a gente chama de vigília, né, que dificilmente o paciente vai conseguir botar um aparato para mensurar durante o seu estilo de vida no cotidiano, né? Então, muito mais, eu acho, do que ver se aquele paciente está apertando, né, ou se ele está rangendo, é entender o cenário, o contexto que ele está integrado do ponto de vista emocional e social, né? Mas as visitas regulares ao dentista e dentista que te conheça é fundamental. Hoje, com artifícios como, por exemplo, o escaneamento intraoral, em diferentes momentos e temporizações dos acompanhamentos do paciente, nós conseguimos mensurar de forma matemática, sobrepondo malhas de arquivos, o quanto essa doença está progredindo, se ela está progredindo de fato, ou se isso foi uma história que já ficou no passado, né? Então, enxergar isso nesse contexto é muito importante. E aí, doutor, o senhor falou, né, de um tratamento multidisciplinar com um dentista, claro, e com um profissional de saúde mental juntos, mas na prática, como é que essa parceria funciona e como esses atores atuam, né, para que auxiliem essas crianças e adolescentes? Sim, sim, através de muita comunicação, né, muita reunião. Então, uma equipe integrada, né, não significa que a maioria dos pacientes bruxistas vão precisar de um tratamento de diferentes especialidades para tratar o mesmo problema. Mas a visão interdisciplinar e o entendimento do paciente de uma maneira 360 é fundamental. E se sim, o paciente está apresentando distúrbios relevantes do sono, distúrbios relevantes no convívio social, hábitos parafuncionais de roer unhas, mordiscar lápis, talvez a ajuda de profissionais da área da saúde mental possam ajudar, como psicólogos, psiquiatras, além, é claro, de outros profissionais que também entram nesse campo, né, para jogar junto com a gente, como você falou, dos atores, trazendo para um jogo de futebol, para jogar com a gente, né, um nutricionista para auxiliar uma alimentação que não tem um pH talvez tão ácido, como ele consegue contrabalancear esse pH da boca para que não tenha tanta biocorrosão, fonoaudiólogo para ajudar a posicionar e respirar de formas adequadas, principalmente durante o sono, né, educadores físicos para alívio de estresse. Então, outros N atores ou jogadores, mas o que não pode deixar de faltar é uma conversa, né? Nós aqui, dentistas, vamos avaliar o sistema mastigatório, mas para tratar o paciente de uma maneira adequada, interferir nesse paciente, entender quando interferir de uma maneira adequada, sem dúvidas, é melhor a gente trabalhar com um time completo. Doutor, muito obrigada pelas explicações aqui pra gente, por ter nos atendido aqui na edição da Meia-Noite. Foi um prazer falar contigo. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até a próxima. Boa noite. Obrigada. Boa noite.